Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus nosso Senhor. Esta é a saudação do apóstolo Paulo à igreja que está em Éfeso, no capítulo 1, verso de número 3. A paz do Senhor Jesus, espero tê-los bem e desde já, muito obrigado pela sua presença aqui conosco em nossa live de hoje. Se você ainda não assistiu às lives anteriores desse tema, dessa temática que estamos apresentando, te convido então a acessá-los, tá bom? Nós falamos em Mateus capítulo 3, versículo 1, sobre as 3 verdades acerca do Senhor Jesus. Já em Mateus capítulo 1, versículo 2, estávamos tratando sobre o tema graça não é mérito. Por quê? Assista lá e você vai ver. Na live anterior, a de ontem, nós tratamos também Mateus 1, do verso de número 3 até a altura do verso de número 6, mostrando, inclusive o verso 16, as 5 mulheres que foram mencionadas na genealogia do Senhor Jesus sobre o tema uma graça que inclui. Eu quero que você entenda que o chamado que Deus tem com você é um chamado muito lindo. Eu não duvido do seu chamado, por isso que você está me ouvindo e me assistindo agora. Eu acredito no seu chamado. Mas uma coisa é Deus me chamar e outra coisa é eu me preparar para atender esse chamado. Se você não se preparar para atender o chamado que Deus tem com você, o tempo vai passar, esse chamado poderá não se concretizar. E não é culpa de Deus, é você que não entendeu que Deus já fez a parte dele e você precisa fazer a sua parte. Aqueles que se preparam, Deus vai alargando as estacas da tenda, vai ampliando os caminhos e abrindo novas portas e novos horizontes. Mas aqueles que se cruzam os braços diante da promessa do que Deus fez, não verão grandes coisas de Deus, porque Deus trabalha em sociedade conosco, tá bom? Então se prepare para atender esse lindo chamado que Deus tem com a sua vida. Quero que você observe comigo algumas coisas importantes aqui, rapidamente, porque eu quero te convidar a estar comigo numa live que nós vamos fazer amanhã, terça-feira, às 21h15, com um tempo mais amplo, tratando desses assuntos, para que você possa fazer parte da nossa classe, a classe de pregações expositivas no Novo Testamento, começando em Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, tá bom? Bom, Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Mateus capítulo 1 ainda, o versículo de número 7 até o versículo de número 11, por se tratar de genealogia, nós temos aqui uma série de nomes que aparece do verso 7 até o verso 11. Por exemplo, Salomão, ele gerou quem? Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Agora, Asa gerou Josafá, o Josafá gerou Jorão, o Jorão gerou Uzias, o Uzias gerou Jotão, o Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Então, só nesse curto espaço de tempo aqui, do verso 7 a 10, vou ler o 11, Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. Nós temos aqui em tese aí cerca de 15 a 16 nomes mencionados aqui. Quando você olha para alguns desses nomes, você vai ver pontos positivos. Quando você olha para outros nomes que estão aqui, você vai enxergar pontos negativos. Contextualizando para os nossos dias e aplicando-os,
para hoje, você sabe que esta é uma grande verdade que existe no contexto da fé, no contexto da igreja, né? Existem pessoas que serão destacadas na obra de Deus, que Deus vai usar de uma maneira tremenda, cujos nomes serão lembrados na história, registrados na história. E existem pessoas cujos nomes não terão tanta honra assim, porque elas escolheram trilhar caminhos diferentes daquilo que os seus pais percorreram na presença de Deus. Aliás, esta palavra é muito forte à luz da Bíblia, que é a palavra pai no singular, e eu posso utilizá-la então como pais no plural. Se você observar na Bíblia como Deus gosta disso e como Deus valoriza essas questões. Vou te dar um exemplo. Estou no livro do Êxodo, o capítulo 3, o verso 6, o verso 15, o verso 16. Qualquer um desses textos que você abrir agora para ler, o Senhor nosso Deus vai falar com Moisés assim: eu sou o Deus de vossos pais. Olha isso. Eu sou o Deus de vossos pais. Aí ele cita o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e o meu nome será lembrado de eternidade a eternidade. Então veja que o nosso Deus é um Deus dos pais. Então isso se chama princípio de honra. Por exemplo, eu olho para Salomão, filho de Davi, dentro do período da monarquia, né? Saindo da teocracia para a monarquia, nós tivemos 3 reis: Saul, 40 anos, Davi, 40 anos, Salomão, 40 anos. Então observe que Salomão começou muito bem, ele estava para terminar muito, mas muito mal. Então no ano 930 ele dormiu no Senhor, mas de acordo com Eclesiastes, capítulo de número 12, nós conseguimos inferir pelo texto seu arrependimento já no auge da sua velhice, por tudo aquilo que cometeu e como as mulheres haviam desviado o seu coração. Mas se nós pensarmos um pouco sobre o filho que vem dele, que é Roboão, nós vamos perceber que Roboão já não seguiu os mesmos caminhos que o pai, os encalços do pai, as marcas do pai, a sombra do pai. Observe que Roboão foi responsável ainda mais por atender aos conselhos dos jovens do que atender aos conselhos dos anciãos, que representavam a maturidade, a sabedoria e a experiência na casa de Israel. Ora, quem olha para o texto e não percebe aqui a narrativa dizer que Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, aí Asa gerou Josafá. Então, quando você olha para Josafá, a história deste homem, como ele começou, como ele terminou, a maneira como Deus usou a sua vida, a sua instrumentalidade, foi um rei piedoso, foi um homem de Deus, não é? Mas depois de Josafá veio o seu filho, e o filho que ele gerou foi Jorão, dependendo de algumas versões, Jeorão, para não confundir com o Jorão de Israel, ele é o Jorão de Judá. Observe que Jorão não teve as mesmas pegadas que o pai, não seguiu também a sombra do pai, mas também pecou contra o Senhor, não fazendo então a vontade de Deus. E isso você vai enxergar nos demais nomes que você vai encontrar por aqui, como Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão. Aí você olha para Jotão, que gerou um Acás, estuda um pouquinho da biografia de Acás, e você também vai enxergar erros que esse homem cometeu, que este rei cometeu, não seguindo então os caminhos de piedade do seu pai Jotão. O que falar de Ezequias, um grande homem de Deus, mas o que ele gerou foi Manassés, considerado um feiticeiro no Antigo Testamento, o filho pródigo do Antigo Testamento, pela maneira como procedeu, como caiu, como se apostatou e como transgrediu as leis de Deus.
Então, esses nomes que aparecem no aspecto positivo, ele nos ensina grandes lições que Deus ainda tem o seu remanescente. E dos aspectos negativos, a grande lição que fica é que a graça de Deus não é hereditária. Não é porque Ezequias foi um grande homem que a graça que está nele estaria em Manassés, porque a graça não é hereditária. Observe bem isso, não é porque Salomão foi um grande homem que a graça que estava nele cairia sobre Roboão, porque a graça não era hereditária. A graça que está em Jotão não caiu sobre Acás, porque a graça não é hereditária. Ou seja, filho de peixe não é peixe, filho de pastor não é pastor, filho de pregador não é pregador. Cada um tem um chamado e cada um precisa valorizar aquilo que Deus um dia derramou, colocou, confiou na sua vida. Então a gente precisa entender isso, saber separar isso e valorizar aquilo que Deus colocou na nossa vida. Então, quando eu leio Mateus capítulo 1, eu tenho várias mensagens aqui que podem me levar a grandes lugares. Se eu fosse parar para estudar separadamente a história de cada nome que citei aqui, é uma mensagem de 1h20, explicando, mostrando erros e acertos para poder fazer o início, o meio e o fim de uma grande pregação. E eu quero te convidar a fazer parte da nossa classe. Nós vamos estudar capítulo por capítulo, ou melhor, uma mensagem em cada capítulo, levando em consideração que um capítulo tem muitas mensagens. Então, uma mensagem em cada capítulo nos 27 livros do Novo Testamento. E eu te convido a fazer parte desta classe, e o valor que você vai investir, sem comentários, você vai ficar sabendo. Te vejo na nossa live amanhã, às 21h15. A paz do Senhor.